As forças dos Estados Unidos acabaram de realizar uma operação massiva na costa iraniana, e isso pode ser o primeiro passo para abrir à força o Estreito de Hormuz. Isso é algo que temos dito há muito tempo. Desde que o cessar-fogo começou, os Estados Unidos vêm fazendo concessão após concessão ao Irã. E, infelizmente, o Irã não tem cumprido a parte dele no acordo. O Estreito de Hormuz não está aberto, e nunca foi aberto. Apesar de o Irã ter prometido no acordo de cessar-fogo que pararia de atacar navios civis se os Estados Unidos cessassem os bombardeios, é exatamente por isso que o ataque que aconteceu ontem foi tão importante. E vamos entrar nos detalhes desse ataque em instantes. Mas antes, dê uma olhada nisso. Com o avanço da Operação Fúria Épica, o presidente Trump fez ameaças crescentes de destruir a economia iraniana caso o Irã não abrisse ou reabrisse o Estreito de Hormuz. O Irã não abriu o estreito, e a campanha contra os alvos econômicos do Irã nunca chegou a acontecer de fato. Primeiro exemplo dos Estados Unidos deixando o Irã escapar, apesar de o Irã não fazer o que queremos que eles façam. Exemplo número 2. Em 7 de abril, o presidente anunciou cessar-fogo com o Irã, condicionado à abertura do Estreito de Hormuz. O Irã não abriu o estreito, mas obteve o cessar-fogo mesmo assim. Então, em 13 de abril, após o fracasso das negociações, a Marinha dos Estados Unidos começou a bloquear os portos iranianos. No domingo, o presidente anunciou o Project Freedom, uma operação limitada para restaurar o tráfego no Estreito de Hormuz. O Irã retaliou atacando no estreito e alvos em terra nos Emirados Árabes Unidos. Agora vou comentar sobre os ataques nos Emirados Árabes Unidos, pois a ausência de resposta dos Estados Unidos irritou muitos aliados do Golfo. Vamos continuar com este relatório primeiro. Então, na manhã de terça-feira, diante dessa retaliação, após turbulência com aliados regionais e supostamente para criar condições para novas negociações, o presidente suspendeu o esforço para reabrir o estreito, deixando-o sob controle de fato do Irã. O bloqueio dos Estados Unidos continua em vigor. Mas, fora isso, a história, desde o início de abril, é uma história de concessões unilaterais dos americanos, ataques iranianos sem resposta, o estranho recuo no Project Freedom e ameaças presidenciais que ainda não foram cumpridas. Além da crença plausível de que fechar o estreito lhes dá influência econômica e política sobre Washington, o padrão de fatos apresentado aqui só pode dar confiança aos líderes do Irã de que sua posição não é tão fraca quanto poderia parecer. É improvável que ofereçam rapidamente grandes concessões sobre a questão nuclear e o estreito. O presidente Trump prometeu ao povo americano uma guerra de 4 a 6 semanas e mostra relutância em retomar operações de combate em grande escala. Resultados ruins da guerra, como o Irã controlando o estreito indefinidamente, podem acontecer. A melhor maneira de mudar a vantagem decisivamente para o nosso lado seria reiniciar os esforços para liberar o estreito enquanto mantemos nosso bloqueio. Isso mostra que os Estados Unidos estavam sendo bonzinhos demais. Na verdade, fomos tão bonzinhos que alguns dos nossos aliados ficaram realmente irritados com a quantidade de liberdade que estamos dando ao Irã. 2 dias atrás, após o Irã atacar os Emirados Árabes Unidos, o presidente do Estado-Maior Conjunto, General Dan Kane, afirmou publicamente que não foi um ataque importante. Não foi assim que os Emirados Árabes Unidos se sentiram quando foram atacados. Foram disparados cerca de 12 de mísseis balísticos e de cruzeiro contra os Emirados Árabes Unidos. Novamente, os mísseis foram abatidos. Mas para os Emirados Árabes Unidos, não foi um ataque pequeno. Para eles, aquilo foi uma grande violação da soberania dos Emirados Árabes Unidos, durante um suposto cessar-fogo com os Estados Unidos. Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita queriam reação dos Estados Unidos à violação do cessar-fogo pelo Irã, mas os Estados Unidos não agiram. Isso provavelmente marcou nossa relação com os aliados do Golfo. Mas, felizmente, tudo mudou ontem. Ontem, militares dos Estados Unidos atacaram os portos de Qassem e Bandar Abbas, no Irã, segundo altos funcionários dos Estados Unidos. E o próprio presidente Trump confirmou, como vocês vão ver em um instante. Mas isso não significa que o cessar-fogo acabou. Na verdade, temos algumas imagens que quero mostrar para vocês antes de entrarmos em todos os detalhes. Aqui estão as imagens divulgadas pela mídia estatal iraniana, mostrando a atividade de defesa aérea capturada em Teherã. Duvido que isso esteja acontecendo sobre Teherã, porque os ataques estavam concentrados principalmente na área costeira. Mas essas são as imagens capturadas em Teherã. Dê uma olhada!
Segundo o CENTCOM, os Estados Unidos protegiam navios de guerra americanos no Estreito de Hormuz. Veja o comunicado. Forças dos Estados Unidos interceptaram ataques iranianos não provocados e responderam com ataques em autodefesa, enquanto destroyers lançadores de mísseis da Marinha dos Estados Unidos cruzavam o Estreito de Hormuz em 7 de maio. Forças iranianas lançaram vários mísseis, drones e pequenos barcos, enquanto o USS Transtan, o USS Rafael Peralta e o USS Mason transitavam pela passagem marítima internacional. Nenhum ativo dos Estados Unidos foi atingido, apesar da mídia iraniana afirmar que navios de guerra dos Estados Unidos foram atacados ao tentar entrar no Estreito de Hormuz. Na verdade, quando o Irã diz que mirou em algo, só quer dizer que lançou alguns drones naquela direção. E, na verdade, esses drones e mísseis nunca chegam nem perto dos navios de guerra dos Estados Unidos. Eles sempre são abatidos muito antes ou simplesmente caem em águas abertas. Para o Irã, apenas mirar ou disparar contra um alvo dos Estados Unidos já é visto como sucesso, independentemente de causar dano. Agora, vamos voltar à declaração. O Comando Central dos Estados Unidos eliminou ameaças e atacou instalações militares iranianas que atacaram forças americanas, como locais de lançamento de mísseis e drones, centros de comando e controle e pontos de inteligência, vigilância e reconhecimento. O CENTCOM não busca escalada, mas permanece posicionado e pronto para proteger as forças americanas. Depois, também tivemos o presidente Trump confirmando essa notícia e esclarecendo que, na verdade, navios de guerra dos Estados Unidos entraram e saíram enquanto estavam sob fogo, mas nunca chegaram a ser danificados quando entraram no Estreito de Hormuz e quando saíram. Veja a declaração dele. 3 destroyers americanos de classe mundial acabam de sair com muito sucesso do Estreito de Hormuz sob fogo. Não houve nenhum dano aos 3 destroyers, mas houve grandes danos aos atacantes iranianos. Eles foram destruídos, assim como várias pequenas embarcações usadas para substituir sua marinha, que foi totalmente decapitada. Os barcos afundaram rápido e eficientemente. Mísseis foram disparados nos destroyers, mas abatidos com facilidade. Drones também foram neutralizados no ar. Um país normal deixaria esses destroyers passarem, mas o Irã não é assim. Liderado por lunáticos, usariam armas nucleares sem hesitar se pudessem, mas nunca terão essa chance. Assim como os derrubamos hoje, vamos derrubá-los ainda mais forte e violentamente no futuro se não assinarem um acordo logo. Nossos 3 destroyers e suas ótimas tripulações voltarão a integrar nosso bloqueio naval, que é uma verdadeira parede de aço. O presidente Trump afirmou em ligação com jornalistas que o ataque foi apenas um tapinha de leve e que o cessar-fogo continua em vigor, sem alterações. Veja a declaração que ele fez na TV. Ouça. Depois desses ataques, o cessar-fogo com o Irã ainda continua? Sim, continua. Eu diria que mexeram com a gente hoje. Nós acabamos com eles porque provocaram. Isso foi provocação. Aviso quando não houver cessar-fogo. Você não precisa saber antes. Se não houver cessar-fogo, você não vai precisar saber. Você só vai ter que ver um grande ataque vindo do Irã. É melhor que assine logo o acordo. Depois também perguntaram como vão as negociações e se algum acordo será assinado em breve. Lembre-se, o Irã está contra o tempo. É como o draft da NFL, mas o Irã tem 48 horas, que devem acabar hoje à noite, enquanto vocês assistem ao vídeo na sexta. Vamos ver se o Irã responde. Veja o que disse o presidente Trump. As conversas estão indo muito bem, mas eles precisam entender que, se não for assinado, eles vão sofrer muito. Eles vão sofrer muito, eles querem assinar. Eu vou te dizer, eles querem assinar muito mais do que eu. Hoje, tivemos 3 destroyers de primeira linha passando pelo estreito. Qualquer outro país, nessas circunstâncias, teria atirado mísseis, lançado drones e usado esses barcos estúpidos que vieram contra eles. Eles foram destruídos em 2 minutos. O petroleiro deles foi destruído. Sabe o que fizemos? Não queríamos um ambiente hostil, então atiramos no leme e o navio ficou girando, derramando óleo. Não deveriam ter feito isso hoje. Achamos que eles poderiam fazer isso. Não sabíamos, mas estávamos preparados. Eles dispararam mísseis. Cada míssil foi abatido. Cada drone foi abatido. E as pessoas que dispararam não estão mais entre nós. Agora, a coisa mais engraçada que aconteceu ontem foi o Irã ter atingido acidentalmente um dos seus próprios aliados. E um aliado de que eles precisam desesperadamente agora.
Esse aliado era a China. Antes de falarmos sobre isso, só um lembrete rápido para você clicar no botão de curtir e se inscrever aqui embaixo. Isso realmente nos ajuda muito quando vocês mostram apoio ao vídeo, porque assim ele alcança mais pessoas. Agora falaremos sobre a grande trapalhada cometida pelo próprio Irã. Segundo a Reuters, um grande petroleiro chinês de produtos refinados por um projétil iraniano perto do porto de Al Jazeera, nos Emirados Árabes Unidos, no domingo. Segundo fonte do dono da embarcação, é a primeira vez que um navio chinês é atingido por fogo iraniano desde o início do conflito. A embarcação, identificada como de propriedade chinesa e com tripulação chinesa, foi atacada mesmo assim. E é importante lembrar que segunda-feira foi a mesma noite em que o ministro das Relações Exteriores do Irã foi à China pedir ajuda. E como se isso já não fosse engraçado o suficiente. Vocês se lembram que no início desta guerra foi a própria China que forneceu ao Irã mísseis antinavio, esperando que o Irã os usasse contra navios de guerra americanos? Bem, parece que o Irã está usando mísseis antinavio chineses contra navios civis chineses e afundando eles. Olha a ironia dessa situação toda. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês acham que o Irã estava mirando de propósito no navio chinês? Vocês realmente acham que os mísseis Timu que o Partido Comunista Chinês deu ao Irã falharam em voo e atingiram um navio chinês que provavelmente não era o alvo do Irã? Comentem aqui embaixo o que acham. Isso é tudo por hoje. Estou gravando na noite de quinta, então ainda vamos esperar para ver o que acontece. O Irã vai romper o cessar-fogo por causa desse ataque? Ou será que o Irã ainda vai respeitar o cessar-fogo e, com sorte, assinar algum tipo de memorando de entendimento para que a economia deles possa sobreviver? Vamos descobrir com o passar do tempo. Vou manter vocês atualizados. Para o próximo vídeo, quando houver mais informações.